Gente, boa noite. Sejam super bem-vindos aqui à Casa Firjan, essa casa que tem, né, o propósito de pensar a indústria do futuro e pensar também o futuro da indústria. A nossa intenção hoje, né, além de vencer a chuva, é trazer para vocês aí um conjunto bastante rico, né, de informações sobre transição energética e bioeconomia. E o que está acontecendo hoje de verdade no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e também no mundo. E também olhar um pouquinho, né, para o que a gente pensa, né, como tendência. Eu estou aqui super bem acompanhado, né, Renata, Eduardo e Aurelian. Vocês com certeza, assim como eu, né, vão sair com um conhecimento muito mais rico, né, do que a gente está chegando agora sobre esse assunto. É, vou tentar me esforçar, logicamente vou me esforçar para não atrapalhar, né, a apresentação deles, porque, na verdade, tenho certeza que vocês vieram aqui para escutar o que eles têm para falar. Mas antes de trazer, né, a palavra deles sobre o tema, a palavra deles, né, sobre o tema, eu queria fazer uma breve reflexão sobre esse contexto, né, de transição energética e bioeconomia, ou seja, por que se fala tanto hoje, né, de transição energética? Por que transição energética e bioeconomia entraram definitivamente na pauta, não só na pauta da indústria, mas também na pauta da sociedade e na pauta dos governos de uma forma geral? E aí trazer para vocês aqui uma linha aqui de pensamento que vai ajudar a criar, né, uma nuvem aqui de informações para que a gente possa depois explorar com vocês esses conceitos. A ONU, né, projeta para para 2050 uma população mundial da ordem de 9,7 bilhões de habitantes. A gente está falando que hoje aí o mundo tem em torno de 8,1, 8,2 bilhões de habitantes. Então, daqui a pouco mais de 25 anos, a gente vai estar com 9,7 bilhões de habitantes. É um aumento já bastante representativo, né? E alguns anos depois, né, a ONU projeta uma população da ordem de 10,5 bilhões, né, de habitantes, tendendo a se estabilizar até o final do século. Esse aumento populacional ele vai gerar, logicamente, pressões em vários setores, né, da economia real, né, pressões por bens de consumo, pressões por itens de alimentação e, principalmente, pressão relacionados à geração de energia, né, de energia para exatamente atender a demanda desse novo contingente populacional que o mundo vai receber nos próximos 25, 50 anos. E aí vai chegar num determinado momento, né, e a gente já está nesse momento, onde as opções são, olhando para 2030 e 2050, bom, gerar mais energia para atender essas novas demandas, ou essa nova demanda oriundas do crescimento, desse novo crescimento populacional, e também, em paralelo, otimizar, aumentar a eficiência dos sistemas que já existem hoje para reduzir perdas nesse sistema. Então, e quando a gente fala de aumentar a quantidade de energia gerada, logicamente, a gente precisa também fazer uma outra escolha. Que tipo de energia, né, se precisa ser gerado a um custo acessível, de forma inclusiva, e que seja em quantidade suficiente para atender essa nova demanda que se projeta. Que, segundo, né, fontes, né, eu trouxe uma fonte da Bloomberg, algo em torno de 62% nesse mesmo
lapso temporal, ou seja, até 2050, a demanda por energia vai aumentar em torno de 60%. Então, para atender essa demanda, a escolha que se tem feito, e exatamente a necessidade que se precisa fazer, é sair de uma matriz intensiva em geração de carbono, à base de petróleo, né, principalmente, para uma matriz com menor intensidade de carbono, dentro de uma estratégia, logicamente, de descarbonização da economia global. Então, nesse sentido, que esse painel ele se insere. Né? A gente está trazendo aqui algumas possibilidades, né? E aí os palestrantes eles vão trazer isso de uma forma muito mais objetiva, mas nesse cenário mundial, o mais importante que eu queria trazer era exatamente como o país, como é que o Brasil ele está, quais as ferramentas que o Brasil tem hoje para, já nesse momento, e principalmente num cenário de 2030, 2050, ele se oferecer e se apresentar como uma alternativa real para essa transição energética para uma economia de baixo carbono. O Brasil ele já apresenta hoje números bastante significativos e que colocam ele num patamar, numa prateleira muito diferenciada em relação ao mundo. A matriz energética do Brasil é quase 45% já renovável, contra quase 15% da média mundial. Quando a gente traz essa visão para a matriz elétrica, né, quase... o Aurelian, essa semana, postou lá no LinkedIn dele, quase 87% da matriz elétrica brasileira já é uma matriz renovável, contra pouco mais de 28% de média mundial. Isso dá ao Brasil uma oportunidade incrível nesse momento que se fala, né, em transição energética. Então, já coloca o Brasil definitivamente num papel de destaque nessa corrida, né, por uma economia de baixo carbono, não só no nosso mercado nacional, como também de base para outros mercados mundiais. E é desse ponto, né, a partir desse ponto, que eu queria exatamente trazer os nossos convidados, né, para poder, num primeiro momento, se apresentarem, né, para vocês conhecerem um pouco mais. Vocês já perceberam que eu uso óculos, né? Então, eu estou insistindo aqui em não usar óculos. Então, além deles se apresentarem e vocês conhecerem um pouco melhor, além do que o Wallace já trouxe, deles começarem a explorar, né, todo esse cenário, né, de como cada um pode contribuir, como já está contribuindo nesse contexto. Como eu falei, o Brasil ele já tem uma matriz energética, tanto energética quanto elétrica, invejável, né, onde a base renovável é bastante significativa, principalmente se a gente comparar com a média mundial. A disponibilidade e o uso de biocombustíveis, hidroeletricidade, a base solar, eólica e voltaica e de biomassa também é bastante significativa, e além também da gente ter uma grande disponibilidade de gás natural que vem sendo utilizado de forma bastante intensiva como um combustível de transição. Nesse aspecto, e aí eu vou colocar uma primeira pergunta, né, para que cada um, dentro desse contexto, né, se apresente e desenvolva, como é que o país, como é que o Brasil ele pode contribuir para esse contexto, ou como é que ele pode alavancar a partir desse ponto, esse contexto, na melhoria ou na transição da matriz energética, né, nesse cenário de transição energética mundial. Quem é a primeira vítima? A gente esqueceu de combinar, mas quem é que? Aurelian? Por favor, s'il vous plaît. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui na Casa da Inovação, na Casa da Tecnologia, na Casa das tendências, né, do futuro da Firjan. Eu acho que isso tem tudo a ver com transição energética, né, com bioeconomia. Então, obrigado pela curadoria
e obrigado pelo convite. Meu nome é Aurélien em francês, Aurélien em português. Parabéns, Jorge, você acertou pela primeira vez, não é todo mundo que consegue fazer isso. Eu possuo a dupla nacionalidade brasileira e francesa, com muito orgulho. E há 4 anos eu sou responsável da Alex Brasil, uma empresa francesa que existe na França há mais de 12 anos, justamente especializada em transição energética e eficiência energética. Nós começamos a prospecção do mercado aqui no Brasil em 2019, nós pertencemos a um grupo maior, chamado Voltalia, né, que é um produtor independente de energia renovável. Nós fazemos energia eólica onshore, biomassa, solar. E a gente começou a entrar pelo mercado da transição energética brasileiro pela porta da GD Solar. A GD Solar, para quem não conhece, é geração distribuída solar, né? A gente faz parque solar de uma capacidade até 5 mega no watt peak, muito perto dos lugares de consumo, né? Justamente para evitar todas as perdas ligadas à transmissão e à distribuição. E esse tem uma modalidade que tem crescido muito, né, nos últimos anos aqui no Brasil, e que tem contribuído muito pela evolução da fonte solar aqui no Brasil, né? A fonte solar hoje soma 44 GB de capacidade instalada e 70% disso é distribuída, né? Então, a geração distribuída é maior, né, que a geração centralizada aqui no Brasil. Além dessa questão da produção local de energia de fonte solar, nós tocamos também os temas de eficiência energética. Isso é muito importante porque se fala muito de incremento das fontes renováveis dentro da matriz energética brasileira, mas é necessário combinar isso com a eficiência energética, né? Quando você olha um cenário de transição para net zero até 2050, né, você mencionou, os números, a metade da redução é oriunda de processo de eficiência energética, ou seja, não é suficiente, né, aumentar a parte das fontes renováveis na matriz, é preciso consumir menos e de forma mais eficiente, tá? Então, a Alexia, ela entra justamente com o diagnóstico energéticos, né, dentro dos processos industriais, para identificar quais são os equipamentos, né, que pode ser substituído por equipamento mais eficiente, justamente para reduzir o consumo, né? E, fora isso, um tema ainda muito iniciante aqui no Brasil, mas lá na Europa a gente toca também o tema da mobilidade elétrica, né? Ou seja, todas as vertentes da transição energética. Para responder à sua pergunta, Jorge, né, como que o Brasil ele pode ainda avançar mais, né, nesse cenário de transição energética, eu queria começar por uma provocação, né? Várias vezes eu participo de palestra, né, as pessoas se orgulham com razão do que o matriz de fato tem. O Brasil tem uma matriz já muito renovável, né? 87% da matriz elétrica. Mas isso não é o suficiente. Insisto sobre isso, né? Sem políticas de eficiência energética, sem políticas industriais incentivadas, isso não vai ser suficiente no cenário de competição global. Explico. A gente vive hoje numa era, né? Você talvez tenha já ouvido falar da palavra, mas de power shoring, né? Power, energia, e shoring, escoramento, né? Então, a gente está num cenário onde, antigamente, se precisasse produzir, onde a mão de obra era barata. Hoje é diferente, você precisa produzir num lugar onde você tem acesso a uma energia barata, segura e descarbonizada. Então, quando você vê esse cenário do power shoring, o Brasil realmente tem uma oportunidade gigante pela frente, mas não é o suficiente. Ele tem que se aproveitar desse cenário de sobre-oferta de energia para justamente direcionar, coordenar políticas públicas e privadas de uma forma coordenada e estratégica. Porque você tem grandes blocos geopolíticos, como Estados Unidos, China, União Europeia, que já lançaram programas de neoindustrialização. Por exemplo, na União Europeia, né, você tem o Green Deal, né, que direciona 600 bi de reais justamente nesse setor de transição energética e bioeconomia. Aqui, né, o MIDIC, né, com o apoio do nosso vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, né, tem lançado aquele tema da neoindustrialização, da economia verde, mas a gente está muito no início. A gente realmente tem muita coisa que precisa ser coordenada, né? Instituição de fomento, atividade industrial, instituição de financiamento, instituição de
pesquisa para que realmente a gente possa atrair aqui no Brasil as cadeias industriais que vão se aproveitar desse cenário de energia barata. Senão, a gente vai produzir muita energia que não vai ter destino. A gente precisa atrair para o nosso país indústrias da transição energética e da bioeconomia intensiva em energia. E aí sim, a gente vai poder transformar essa oportunidade em investimento. Porque oportunidade, se ela não está sendo convertida, ela fica uma oportunidade. É muito bonito, todo mundo fala, é uma teoria, né, fica no papel, mas não gera emprego. Hoje, essa oportunidade para realmente render, valer, fazer negócio, ela precisa ser pensada de forma estratégica, né? Então, concluindo sobre esse ponto, eu acho que sim, o Brasil ele está frente a uma oportunidade muito grande no quesito transição energética, mas ele precisa pensar essa transição energética de forma estratégica. Senão, essa oportunidade vai ficar no vácuo e a gente vai perder numa competição global, porque a gente não compete com outros países da América Latina, a gente compete com os Estados Unidos, a gente compete com a China, a gente compete com a União Europeia. Então, a gente precisa saber se posicionar em relação a esses atores. Maravilha. O Orlian trouxe aqui 3 pontos bastante interessantes dentro da fala dele. Logicamente, tanto o Renato quanto o Eduardo vão completar isso. Ele falou da questão da necessidade de se estruturar uma política pública e que traga, né, uma estratégia de desenvolvimento. Não um plano de governo, mas uma estratégia para o país, né, principalmente no médio e no longo prazo. E a questão das linhas de financiamento e de fomento para que essa estratégia ela seja materializada, né? E que isso, como consequência, atrai novos investimentos, né? Você quer ocupar o teu espaço aí? Vamos lá, então aproveita aí. Pelo jeito você vai discordar de tudo que ele falou. Não, vou concordar. Eu acho que aproveitar até o gancho também, dizer Vamos que lá. a matriz limpa não é suficiente e que tem outras coisas que vêm junto também, né? Mas enfim, me apresentando primeiro, Renato Alvarenga, eu sou de Brasília, 20 anos morando aqui no Rio também, então já sou meio carioca também. E tive uma experiência no setor elétrico, eu fui consultor na McKinsey, uns 4, 5 anos, e fiquei 9, 10 anos no setor elétrico, né, trabalhando em vários grupos aí, multinacionais, e voltei para a consultoria, estou na Miro, que eu estou representando aqui hoje, há uns 10 anos também. Então, a gente faz consultoria estratégica na Miro, a gente faz basicamente isso, né, planejamento estratégico, inovação, mas a gente tem trabalhado muito com o setor elétrico especificamente, e recentemente muitos estudos que têm a ver com transição energética, que tem a ver com adaptação climática. Então, a gente tem estudado hidrogênio verde, biocombustíveis, esse tipo de coisa, né? Talvez por isso estejamos aqui hoje, para poder falar do assunto. Pegando um pouco esse gancho do que é necessário para a gente ter um mundo mais sustentável, né? Tem um estudo da Agência Internacional de Energia, que ela fala que para o setor energético mundial, né, para o sistema energético mundial ser net zero basicamente é ter emissão zero, né? Compensar toda a emissão de carbono que ela for gerar. Para que isso aconteça até 2050, não são necessários 1 ou 2 alavancas, são 5 alavancas, né? E todas elas têm peso mais ou menos equivalente, de 15% a 25%. Então, uma matriz renovável é uma delas, a gente começou falando disso aqui, né? E o Brasil está muito bem posicionado nisso, mais ou menos 90% da nossa energia elétrica ela é renovável, né? Seja solar, eólica, hidrelétrica. Tem a questão também da eficiência energética, não posso concordar mais, assim, como a gente fala no setor elétrico, o elétron mais barato é o elétron que a gente não usa, que a gente deixa de usar. Então, não tem como não viver com eficiência, com redução de consumo, esse tipo de coisa. Aí você tem outros mecanismos também, né? Você tem a eletrificação de certos setores que não são eletrificáveis ainda, né? Então, inclusive o transporte, né? Carros elétricos estão chegando no Brasil, a gente vê que isso é uma tendência mundial que chega aqui hoje. Na indústria também, muita coisa pode ser eletrificada. Você tem captura de carbono, que seria a quarta alavanca. E a quinta e último, e eu vou falar um pouco mais disso depois, tem a ver com biocombustíveis, né, combustível de baixa emissão. E aí entra o hidrogênio verde, os seus derivados, fertilizante verde que pode vir a partir daí, os biocombustíveis em geral. Então, você tem 5 alavancas que precisam ser orquestradas e não existe uma bala de prata que vai fazer a gente chegar em 2050 sem deixar a temperatura mundial subir muito. Então, esse é um pouco o contexto geral. No Brasil, a gente vê essa questão da matriz elétrica, que você falou que é em torno de 90%. Então, a gente está bem posicionado. Realmente, não tem poucos países do mundo, tão como o Brasil, com 90% da energia elétrica sendo vindo de uma fonte renovável. Claro que a gente tem que ter mais eficiência energética, mas eu acho que, enfim, a tecnologia solar só barateia e vai continuar barateando.
né? A gente está até com uma sobreoferta nesse momento de energia no Brasil, de eletricidade. Então, a questão solar vai vir cada vez mais forte. E a bateria, que também é uma tecnologia acessória, também, né? Baterias para armazenar energia elétrica também vão cada vez baratear mais e vão ser mais acessíveis. Porque o risco também é a gente começar a ter muita energia solar e só gerar energia durante o dia. Aí de noite você precisa ligar uma térmica a gás natural, então não adianta nada, porque você está gerando né, gás carbônico de noite, mas de dia você não está. Então, as baterias vão permitir você acumular energia solar de dia e usá-la durante a noite também. Então, acho que a gente tem aí que surfar essa onda, a tecnologia está vindo, a escala está crescendo, então cada vez fica mais barato e tal. Se a gente olhar o resto do setor energético, né, tirando a eletricidade, aí nossa sustentabilidade, nossas fontes renováveis não são 90%, são 45% mais ou menos que você falou, né? Então você tem, por exemplo, todo o transporte aí que, né, gera muito carbono no Brasil, por exemplo. Tem oportunidades enormes aí na eletrificação de carros mais leves, mas quando você olha transporte mais pesado, trem, aviões, você olha navios, e aí vem a possibilidade de você usar hidrogênio verde e combustível de baixa emissão. Então tem aí também todo um esforço a ser feito nessa área para que o Brasil seja exemplo e que possa, inclusive, exportar esses combustíveis que ele fabricar aqui dentro, né? E aí, para que isso aconteça, né, também concordando muito que tem a ver com política pública, né, a gente tem um marco novo de hidrogênio verde que ele é muito legal, mas talvez não seja suficiente ainda. Acho que regulamentações complementares em termos de linhas de crédito, fomento à pesquisa, tem que acontecer também, né? E depois a gente tem que começar a ver também algumas leis, algumas regras que vão vir para os derivados, né? Começar a olhar fertilizante, ainda não existe uma legislação específica para fertilizante verde. O Brasil é uma potência mundial do agro, a gente, né, no caso o nitrogenado, que poderia ser fabricado aqui a partir de hidrogênio verde, 78% desse fertilizante a gente importa, né? E aí todos os combustíveis também, né, para navio, para aviação. Então tem um potencial enorme aí que depende muito disso, da gente articular o governo com uma estratégia clara, com políticas públicas, fomento, financiamento, e a iniciativa privada também tomando seus riscos e apostando nisso, né? Porque mais do que também exportar o hidrogênio verde puro, talvez o Brasil poderia ganhar muito mais em termos, né, de emprego, de geração de valor, também mandando para fora um produto mais acabado, né? O aço verde, o fertilizante verde, né? Esse tipo de coisa também é muito importante a gente pensar, a gente não ser um mero exportador de matéria-prima. Excelente, excelente. Você traz aqui exatamente essa abordagem, né, das 5 alavancas, que conversa muito com o que o Relian falou, e que reforça a necessidade da visão estratégica da política pública, de pensar o país daqui a 20, 30, 50 anos, partindo, né, dos pontos e dos pontos fortes do que a gente tem de valor, né, aqui no país, né, e falou da matriz, e falou de eficiência, eletrificação, captura de carbono, que é um ponto que a gente pode explorar um pouco mais à frente, mas traz exatamente uma questão, por último, né, que você falou da questão dos biocombustíveis, que conversa diretamente com esse segundo ponto, né, do tema, que é a parte de bioeconomia, né, que como é que a gente traz a natureza, né, além do sol, como é que a gente traz a natureza para nos ajudar nesse processo de transição energética. E os biocombustíveis e a biomassa são elementos bastante representativos nesse cenário. E aí, Eduardo, criou-se um clima para Prumo, né, para você. Levantou a bola, tanto o Relian quanto o Renato, levantar a bola aí para a tua participação. Fica à vontade, seja bem-vindo. Sem dúvida. Obrigado, Peron. Quero cumprimentar aqui meus colegas Renato, Relian, e dar boa noite a todos e todas aqui presentes. É um prazer estar aqui na Casa Firjan. Eu quero começar só fazendo um comentário. O Relian falando nesse português perfeito, impecável dele aqui, me lembrou, e não podia deixar de mencionar, que eu comecei a minha carreira há 20 anos atrás em uma empresa francesa, juntamente com o Peron. E ali fui acolhido ainda como estagiário, e Peron já e aqui ele falando no português impecável, parabéns, né? Me lembrou dessa história que eu não podia deixar de mencionar aqui, e é um prazer poder dividir esse painel com você, Peron. Eu queria começar dizendo que a Prumo é uma empresa brasileira responsável pelo desenvolvimento do Porto do Açu, um porto indústria de águas profundas localizado ali no norte do Rio de Janeiro. É um porto jovem, hoje a gente está completando 10 anos de operação no Porto do Açu,
quando comparado a outros grandes portos aí que são centenários, mas que já tem um papel muito importante em setores estratégicos aqui da economia brasileira. Vou citar alguns deles. O Porto do Açu hoje movimenta cerca de 40% das exportações de petróleo brasileiras. Então, todo o petróleo é produzido majoritariamente no Brasil em ambiente offshore. Então, esse petróleo sai da plataforma até o porto para depois ser exportado para o seu destino final. É também um porto relevante de escoamento de minério de ferro. Minério de ferro que chega ao porto através de um mineroduto. Esse mineroduto é o maior mineroduto em operação no mundo. É importante a gente saber que no Rio de Janeiro nós temos o maior mineroduto em operação no mundo, não é no Brasil, é no mundo. São 529 quilômetros, ele chega ali ao porto e dali é exportado também para o seu destino final. Ele é também um porto relevante de geração de energia a partir do gás natural. Hoje nós temos uma usina em operação com 1.300 megawatts e vamos, no ano que vem, dar início à operação da segunda usina com mais 1.700 megawatts, ou seja, o total de 3 GB. Energia para danado, só para você ter uma ideia, 3 gigawatts corresponde ao consumo residencial dos estados do Rio, Minas e Espírito Santo em conjunto. Tá? E o gás natural, naturalmente, tem um papel muito relevante na matriz elétrica brasileira. Eu vou voltar a esse ponto, mas eu queria dizer que nós começamos uma discussão muito importante na Prumo, isso há cerca de 5 anos, sobre qual o papel de um porto que teve a sua origem muito voltada para a indústria de combustível fóssil na transição energética. E essa reflexão a gente vem aprimorando a cada ano, uma discussão com o nosso conselho de administração, e ela se traduziu em uma estratégia que tem nos ajudado a navegar por essa profunda mudança que a transição energética traz para todas as empresas, para os países, governos, e ela é baseada em 2 grandes pilares. O primeiro deles é um pilar de resiliência. Portos, assim como grandes infraestruturas hoje, estão sujeitos a cada vez mais aos efeitos das mudanças climáticas, e eu estou falando efeitos dos grandes eventos climáticos extremos, e portos, naturalmente, não só no Brasil, mas no mundo, estão sujeitos a isso, e a gente precisa garantir que essa infraestrutura seja resiliente a essas mudanças. E o segundo é um pilar de estratégia de negócios, e no ano passado a gente definiu a nossa ambição de ser o porto da transição energética no Brasil, e vem trabalhando nesse sentido. Eu vou depois explorar um pouquinho das nossas maiores oportunidades, que já foram, de certa forma, tocadas aqui. Agora, tanto o Relian quanto o Renato tocaram em pontos importantes da pergunta, quando lembram que o Brasil é o país que já fez uma transição no setor energético e elétrico, que muitos países não farão até 2050. Tá? Agora, nós temos um dever de casa importante, para lembrar, que é combater o desmatamento. O nosso calcanhar de Aquiles hoje, no nível internacional, está no nosso grande fator de emissão, que é a mudança de uso da terra, sobretudo no desmatamento, seja na Amazônia e em outros biomas. Então, aqui tem um trabalho a ser feito, talvez muito maior até do que do ponto de vista de redução de emissão em outros setores, que é diferente, é distinto do que a gente vê no perfil mundial. Tá? O segundo é que a gente precisa atacar um grande dilema do Brasil, que é ser o país em que a geração da energia é barata, mas a tarifa é cara. Não é? E a gente está aqui na indústria, na casa da indústria, a gente precisa resolver esse dilema. Como é que a nossa energia tem uma geração de baixo custo? Eu não vou dizer barata, porque, como bem lembrado, a energia cara é aquela que você não tem, não é? Mas é uma energia competitiva, diversidade de fontes. Temos a hidrelétrica, solar, eólica, geração distribuída, gás natural, biomassa. Ou seja, esse é um ativo do Brasil. Mas na ponta, essa energia é cara. E a gente precisa atacar isso se a gente quer, de fato, se valer desse atributo para realmente materializar essa diferença competitiva, essa vantagem competitiva que o Brasil tem. Né? Hoje a gente acaba, de certa maneira, se frustrando em ter uma matriz que muitos países gostariam de ter e que almejam alcançar, mas que aqui a gente já fez o dever de casa, mas isso não se traduz em benefícios palpáveis. Então, eu acho que aqui a gente coloca um pouquinho, Perão, para continuar na conversa, botar um pouco dos setting the scene aqui, como se fala, né, para definir o que a gente precisa enfrentar. E realmente, outro ponto importante, olha, lembrar que essa não é uma competição entre
o Rio de Janeiro, São Paulo, isso é uma competição global, né? O Brasil está tão bem posicionado quanto outros países, como os Estados Unidos, está subsidiando fortemente a sua indústria para, de fato, capturar essas oportunidades. A Austrália, Oriente Médio, enfim, outras regiões que também vão encontrar energia renovável abundante a preços competitivos. Então, acho que é a minha fala inicial para a gente dar seguimento aqui ao painel. Peron. Maravilha, obrigado. Primeiro, eu queria, além de 2 representantes, ex-representantes Michelin, tem mais um terceiro ali que ele está. Na verdade, eu sou contemporâneo do pai dele, então eu não prefiro, vamos parar o assunto por aqui, que já compromete, né? Ele também? Não, é verdade, verdade. Então, estamos juntos, né, nessa, né? Verdade. Mas, então, o Eduardo traz para a gente aqui, né, alguns pontos, né, reforça, né, pontos trazidos pelo Relian e o Renato, da questão, um ponto que ele trouxe que é bem interessante, que é a percepção de toda vez que a gente falar em transição energética, a gente obrigatoriamente está falando de algum tipo de mudança, né? Obrigatoriamente isso vai... Nós já vivemos um momento de mudança, nós já vivemos um cenário e uma era de mudança, por conta exatamente dessa etapa necessária da descarbonização da economia mundial. Trouxe também uma visão bastante interessante, relacionada especificamente à Prumo e ao Porto, principalmente, que a transição energética ou as ações para a transição energética fazem parte da estratégia de negócio, já foram incorporados à estratégia de negócio do Porto, né? Então, uma estrutura organizacional, uma estrutura empresarial do tamanho do Porto já percebeu, né, que isso faz parte do presente, mas principalmente do futuro. O Eduardo trouxe também um ponto extremamente sensível, né, que é a questão da disciplinaridade e multifaceta da nossa matriz elétrica, ou seja, nós temos várias oportunidades de gerar energia de baixo carbono, mas o consumidor final, principalmente o industrial, paga um custo muito elevado. E, especificamente no Rio de Janeiro, estudos da Firjan já mostram há muito tempo que é o custo de energia mais alto no país, né? Então, isso é um tema que não sai da pauta da federação, né? E a gente continua tentando achar respostas, né? E outra coisa que o Eduardo traz, né, para a discussão, que ele lembrou muito bem, é que esse jogo é jogado num território global, né? Essa brincadeira é dentro de um playground com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, né? com parceiros que têm peso internacional, e a gente não está falando, né, de competir, com todo respeito, né, com Argentina, Bolívia e etc. São parceiros que olham para o Brasil, e o Eduardo falou isso de uma forma muito interessante, que eles gostariam de ter a matriz, gostariam de ter daqui a 50 anos a matriz que o Brasil tem hoje, né, ou querem ter daqui a 50 anos a matriz que o Brasil tem hoje. Bom, com isso a gente encerra uma primeira rodada, né, de perguntas aqui. A gente preparou mais uma rodada completa aqui, onde a gente vai explorar um pouco mais, né, algumas questões diversas. Vocês percebem que o tema ele é bastante complexo, e a gente tem a possibilidade de navegar muito por ele, né? Biomassa, falar de bioeconomia, falar de hidrogênio, que a gente ainda não falou, né, mas a gente vai falar com certeza, né? E a intenção agora é novamente chamar, né, cada um deles para que a gente possa explorar, né, essas nossas mais algumas facetas, né, desse tema. E eu queria começar exatamente pelo Renato, né, aqui pela minha direita, falando exatamente sobre hidrogênio de baixo carbono, né? O hidrogênio de baixo carbono, ele talvez, né, tenha sido nos últimos anos a grande estrela, né, que tem sido despontada aí como sendo, você usou o termo, né, a bala de prata, né, para salvar o processo de transição energética, mas você já trouxe aí, já deu spoiler de que não é bem assim, e eu queria que você explicasse por quê, né?
E eu queria que você fizesse exatamente essa contextualização do porquê que o hidrogênio de baixo carbono não é essa bala de prata, e também trouxesse um pouco dos elementos que estão sendo apresentados à sociedade agora, e já foi discutido recentemente no Congresso Nacional, que é o marco regulatório, o marco legal sobre hidrogênio de baixo carbono, que já passou pelas etapas regulatórias no Congresso, né, Câmara, Senado, e que agora está aguardando a sanção do presidente da República. A palavra é tua. Bom, a questão da bala de prata, acho que é isso, né? Tem alguns setores que você pode eletrificar, por exemplo. Então, talvez não faça sentido hidrogênio verde. Você vai lá e transforma uma linha de produção que é a gás em elétrica, por exemplo. Mas tem alguns setores que são difíceis de eletrificar. E aí eu acho que o hidrogênio verde e seus derivados têm um papel muito importante. E aí, tentando dar um passo atrás e explicar um pouco, né, o que é o hidrogênio verde, por que ele é importante, onde nós podemos chegar com isso, talvez valha... Isso, por que ele é verde? Né? A primeira pergunta talvez seja essa. Então, o hidrogênio verde nada mais é do que um hidrogênio feito a partir da eletrólise da água, né? Você pega a água e separa hidrogênio e oxigênio, mas usando uma energia elétrica verde, no caso eólica ou solar principalmente, podendo ser hidrelétrica também. Então, é um processo de fazer uma grande eletrólise e separar o hidrogênio da água, do oxigênio. Esse hidrogênio ele vai ser usado para várias aplicações, né? Então ele poderia substituir o gás natural, ele poderia substituir o hidrogênio cinza, né, que é o hidrogênio a partir do gás natural também, que são altamente poluentes, que geram gás carbônico na atmosfera. Então, essa é um pouco a importância do hidrogênio verde e seus derivados, né, biocombustíveis, fertilizante verde, esse tipo de coisa. Agora, o que vai acontecer com o hidrogênio verde? O que a gente olha é que hoje o hidrogênio verde ele tem aí um custo de produção que pode variar de 3 a 4, 5 dólares por quilo. Né? Mas se a gente fizer uma projeção para 2050, ele vai estar mais barato do que o hidrogênio cinza, provavelmente, ou vai estar igual. Então, no longo prazo, ele funciona bem. E já em 2030, que é daqui a 6 anos, a gente já vê o hidrogênio verde ali no empate técnico, digamos assim, com o hidrogênio cinza e com o hidrogênio azul. O hidrogênio azul também vem do gás natural, só que ele tem um processo de captura de carbono. Então, ele é menos poluente que o cinza, mas é um pouco mais poluente que o verde, né? Então, existe esse momento em que você vai ter um ganho de escala, como aconteceu com energia solar, energia eólica. Né? Então, você tem ganho de escala, você tem uma tecnologia cada vez mais madura de eletrolisadores, por exemplo, né, que vão separar o hidrogênio do oxigênio. E vai chegar ali 2030, você vai ter um hidrogênio que vai estar competindo, né, com os outros. Mas para chegar lá, a gente precisa de 6 anos, né, de algum tipo de empurrãozinho, algum tipo de incentivo, linhas de financiamento, esse tipo de coisa. Então, por isso que... E o marco regulatório, né, por isso que talvez seja importante a gente falar do marco que a gente tem no Brasil. Né? Ele realmente estava na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, foi aprovado, né, parece que sexta-feira agora o Lula deve sancionar. Então, é um marco que de uma certa forma, ele é importante por quê? Porque primeiro ele define o que é o hidrogênio de baixa emissão, né? E até lá no Senado eles aumentaram um pouco o limite. O limite era até 4 quilos de CO2 por quilo de hidrogênio verde, de hidrogênio produzido. Eles aumentaram para 7. Então, o hidrogênio de baixa emissão no Brasil hoje, ele tem uma tolerância maior. Ele entende que o hidrogênio pode ser verde, pode ser azul, pode ser inclusive feito a partir de etanol, que o Brasil tem muito etanol, então é natural que isso aconteça. Né? Algumas pessoas ambientalistas talvez fiquem um pouco mais preocupadas com isso, porque está dando uma flexibilidade maior, tem um pouquinho mais de emissão de CO2, mas continua sendo um hidrogênio que é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Né? Ele também cria a ANP, né, como uma agência que vai regular isso aí, cria sistema de certificação para poder também saber o que é baixa emissão, o que não é. Né? Então, vai ter uma certificação para evitar, obviamente, até fraude. Né? Então, é importante. O Brasil era um dos países com potencial que a gente tem que não tinha um marco regulatório. A gente via que os países que representam 80% do PIB mundial já têm algum tipo de estratégia, algum marco para hidrogênio. A gente vai ter isso agora. Que bom que temos, né? Mas também, assim, esse projeto que a gente tem, em termos de incentivos, se a gente olhar a primeira versão, que foi proposta lá na Câmara, provavelmente no ano passado ainda, ela tinha muito mais incentivos. Ele pegava alguns recursos de Itaipu para criar um fundo de incentivo, tinha lá isenção de ICMS, então algumas coisas foram retiradas ao longo do projeto, em discussão aí com o Ministério da Economia, né, porque também tem que ver de onde vai vir esse dinheiro. A gente também não é tão rico quanto os Estados Unidos e a Europa. Então a gente tem incentivos que são menores, provavelmente não, certamente, né, do que os europeus e os americanos. Né? Na Europa, eles têm muito mais um controle de emissão e algum tipo de financiamento muito mais facilitado para esse tipo de projeto. Nos Estados Unidos, eles têm o WIRE, né, que é um sistema de incentivos lá, que você tem incentivo de até 2 dólares por quilo de hidrogênio, ou seja, se o cara fabricar 5, ele tem um incentivo de 2, então é como se ele estivesse fabricando a 3. Né? Então, os Estados Unidos, enfim, estamos falando de outro mundo, outro nível de recurso, mas lá os incentivos são gigantescos. Né? Mas a gente está começando, temos aí um marco, temos aí alguns incentivos, né? O PIS/COFINS a gente não vai ter para a cadeia do hidrogênio verde,
seja na logística, seja na produção. A gente vai ter também alguns créditos entre 28 e 32 ali via CSLL, né, contribuição sobre lucro líquido. Então, é um marco, é o que a gente tem, é o primeiro passo, é importante. E eu entendo que para que a coisa deslanche de vez, a gente vai ter que ter também leis complementares, né? Acho que aí começa a vir também uma lei específica para fertilizantes, por exemplo, né, que eu acho que é uma questão de segurança nacional. Eu estava falando que 78% do nitrogenado que a gente tem vem de fora, e vem principalmente do leste europeu. Então, é um fertilizante que vem lá da região da Ucrânia, onde a gente está tendo uma guerra, né? A amônia, que é a base desse fertilizante, ela tem uma volatilidade enorme, é um commodity. Então, por mais que no primeiro momento você tenha uma amônia que não vai custar 400, 300 dólares por tonelada, que é a amônia cinza, a gente vai ter uma amônia talvez que custe 600 dólares, mas isso aí vai cair com o tempo e tem uma segurança estratégica aí da gente não depender, por exemplo, da Ucrânia ou de países lá fora, não depender de portos, que às vezes tem burocracias brasileiras de importação, isso pode ficar travado lá dentro, né? Então tem a volatilidade dos commodities também, então é muito importante para o Brasil, né, ainda mais a gente sendo uma potência do agronegócio, ter essa segurança de produzir dentro de casa, né? E aí, similarmente, a gente teria para os biocombustíveis, né? Você tem o e-metanol que pode ser usado pelos navios, a gente tem o SAF, né, que é o combustível de aviação sustentável, todos eles poderiam vir também aí do hidrogênio verde, tem outras rotas também de biomassa, né? A gente também tem biomassa, acho que isso é importante falar, além do hidrogênio, já ampliando um pouco aqui a resposta, a gente também tem muitos combustíveis que poderiam vir da biomassa que a gente tem. A gente tem uma indústria de papel e celulose gigantesca no país, a gente tem cana-de-açúcar também, né? Então poucos países têm tanta disponibilidade de biomassa. Então essa biomassa pode ser usada diretamente para fabricar alguns combustíveis, mas ela também pode ser usada para combinar com hidrogênio verde e fabricar outras coisas. Então, o CO2 que vem de papel e celulose ou de cana, que a gente chama de CO2 biogênico, né? É um CO2 renovável, entre aspas, ele pode ser combinado para fabricar ureia, por exemplo, que é um fertilizante verde, né? Para fabricar alguns tipos de combustíveis também. Então, as regulamentações que vão vir agora para esses combustíveis, né, para aviação, para isso, eu acho que elas são importantes, né? Assim como a regulamentação desse marco que está sendo aprovado agora. Porque uma coisa é você ter uma lei, mas depois você tem que regulamentar e talvez buscar os fundos para poder criar os incentivos que estão previstos lá, né? A gente sabe que às vezes isso também não acontece. Às vezes está previsto, mas aí chega lá, o orçamento do ano de 2028 não dá para fazer o incentivo que estava previsto, né? Então, é tentar complementar o que esse marco já fez com algumas coisas aí, alguns apêndices aí, já olhando os derivados e a partir daí a gente poder realmente ser um produtor de combustível mesmo, de fertilizante, de aço verde, que aí vai permitir a gente realmente exportar algo com mais valor agregado. Acho que é isso. Maravilha. Você quer complementar? Posso complementar, Peron, porque essa agenda de hidrogênio ela é muito realmente cinética com a agenda de portos. E o que se vê muito hoje no mundo é o desenvolvimento de hubs de hidrogênio no entorno de portos. E é exatamente com essa perspectiva que nós iniciamos a estruturação de um hub de hidrogênio e derivados na retroárea do Porto do Açu, olhando para a produção de hidrogênio de baixo carbono, para a produção de amônia e para a produção de metanol. Então, e nesse contexto, de fato, o marco legal é muito relevante, porque ele passa uma mensagem para investidores, ele traz previsibilidade, então é um passo necessário, né? Agora, a gente precisa também, respondendo à sua colocação, entender que o hidrogênio não é uma bala de prata. O hidrogênio não vai resolver o problema da descarbonização de todo e qualquer setor. Então, a gente enxerga o hidrogênio principalmente como um vetor de descarbonização daqueles setores chamados hard to abate, ou seja, setor de difícil descarbonização. Então, ele tem um papel muito específico, em que o Brasil realmente pode se valer novamente da sua matriz, como a gente falou aqui na primeira pergunta, não é? Eu vou citar duas áreas onde a gente enxerga esse papel, onde a gente vê o Porto do Açu podendo ser competitivo nessa cadeia do hidrogênio. A primeira delas já foi mencionada pelo Renato, que é na questão do aço, né? Nós divulgamos no ano passado uma parceria com a Vale para desenvolver no Açu um hub do chamado HBI, que é um sigla para Hot Briquetted Iron, que é um insumo da siderurgia que tem um papel muito relevante na descarbonização desse setor, que é um setor hard to abate. E o HBI pode ser produzido a partir do gás natural, e a gente acredita que na primeira fase, no Brasil, o gás natural tem que fazer esse papel, exatamente pela nossa oportunidade com o gás natural e pelo desafio do custo do hidrogênio,
que vai levar ainda alguns anos para conseguir chegar a um patamar viável para a substituição do gás natural. Então, ela faz realmente o gás natural no papel de combustível de transição na indústria. O segundo é como combustível marítimo. E aí, em duas vertentes, aí como portos, naturalmente, esse papel de fornecimento de combustível marítimo é parte da nossa atividade, e há uma discussão bastante intensa sobre qual é o combustível, digamos, prioritário na transição do setor marítimo, que é um setor hard to abate também, né, e tudo caminha para que seja uma resposta diversificada. Você não vai ter um único combustível, você vai ter amônia em determinadas situações, com vários desafios de se movimentar amônia, e o metanol aparece também como uma aposta bastante interessante por várias características, ser um chamado combustível drop-in, que você não tem que fazer tanta mudança nas embarcações para isso. Agora, eu queria também chamar a atenção para o fato de que a gente deu um passo importante no sentido de destravar um marco legal, porém a gente está ainda olhando muito para um lado da conversa, que é o lado da oferta. Né? A gente hoje incentiva ou busca se estruturar o fornecimento do hidrogênio, mas a gente precisa mergulhar muito rapidamente sobre o lado da demanda. Né? Todo mundo quer oferecer hidrogênio, mas quem quer pagar? Né? E a gente precisa ter essa discussão novamente, assim como os dilemas, ou seja, quais são os setores que estão dispostos a pagar um prêmio por um combustível que será mais caro no primeiro momento? Sabe? Será que o fertilizante está disposto a pagar? O produtor está disposto a pagar um fertilizante premium feito a partir do hidrogênio e repassar isso para o consumidor, que no final das contas vai pagar essa conta? Então, nós precisamos discutir o lado da demanda, porque esse lado da demanda dá todos os sinais que hoje não está disposto a pagar o prêmio que o hidrogênio se coloca ainda. Né? Então, alguns setores começam a se movimentar e ter nichos para que isso realmente se coloque. Mas a discussão ainda está muito centrada em como eu viabilizo o hidrogênio e dou destino a uma sobreoferta de energia que de fato hoje existe, para poder realmente ser uma indústria intensiva em energia. Mas, novamente, a gente precisa rapidamente se debruçar sobre quais são os setores da demanda que irão ser os, digamos, first movers nessa nova indústria. Comentário super rápido, eu ia fazer o mesmo comentário que o Eduardo, né, sobre, você falou, né, Eduardo, a questão da oferta e da demanda, aí eu vou mais longe com a minha lógica de economista, né, a qual preço? Porque todo mundo fala de hidrogênio, mas ninguém fala do preço da energia, né? E é isso, né? A ideia é utilizar, como você bem falou, né, a sobreoferta de energia, né, que seja de gás natural, né, hidrogênio azul, ou energias renováveis, né, hidrogênio verde, para baratear, né, a produção de hidrogênio. Mas a gente tem que chegar no modelo econômico onde a gente possa colocar um preço. Porque, de novo, a gente está numa competição global. Não é só o Brasil que vai fazer hidrogênio verde, entendeu? Nem azul, entendeu? Então, se a gente não pensa o hidrogênio de forma estratégica, a gente vai ter que considerar ele como uma commodity. É uma commodity, ela está ali, né, posto no mercado, né, completamente influenciado pela lei da oferta e da demanda, né? Então, a gente precisa colocar um preço nessa energia. Isso é muito importante, né? E outro comentário que eu queria fazer é pensar a questão da infraestrutura, né? Porque hidrogênio verde não é só um processo químico, né? Assim, eu não sou engenheiro químico, mas assim, a Voltalia, né, tem um grupo de trabalho dedicado a hidrogênio verde. Eu posso falar para vocês que a questão da logística, da infraestrutura é extremamente pesada. E isso demanda investimento de longo prazo, né? Então, voltando à minha questão da demanda incentivada pública, assim, o Estado Federal, os estados, né, tem o Estado do Ceará, por exemplo, que está muito avançado, né, com o Pauta P100, precisa pensar isso no longo prazo, né? Senão não vai ter investimento, né? Imagina, a Voltalia, inclusive, já tem um acordo, né, com o P100, né, para a produção de hidrogênio verde, mas assim, a gente está muito ainda, né, numa troca de ideia com o governo para saber como que a infraestrutura de fato vai acontecer, né? Então, há ainda muita itens, né, a ser colocado nesse quebra-cabeça, né, após do marco regulatório, né? Então, concordo muito com os comentários de vocês. Posso fazer um comentário em cima? Porque essa questão da infraestrutura é fundamental. Né? Você tocou num ponto que eu não mencionei na minha fala, mas
e a gente observa isso no Porto do Açu diariamente. Por quê? Porque a gente acredita que um dos diferenciais do Porto é exatamente ter a infraestrutura que existe hoje, que atende à indústria de óleo e gás. Portanto, essa infraestrutura, ela está lá. Ela hoje atende de maneira muito eficiente a uma cadeia de movimentação de petróleo, de terminal de gás natural, de terminais de minério de ferro, de tancagem. Portanto, ela poderá ser um ponto de partida para essa indústria do futuro. A gente recentemente agora anunciou também o início de um novo terminal de tancagem de líquidos no Porto, que vai começar fazendo armazenamento de líquidos de combustíveis fósseis, de lubrificantes, de gasolina. Mas esse parque existente no futuro vai ser fundamental para o armazenamento de amônia. Portanto, você já vai ter uma infraestrutura construída que te permite dar o passo seguinte. E a transição, a gente precisa lembrar, muitas vezes isso também é um conceito talvez percebido de maneira equivocada, ela é uma transição, ela não é uma ruptura. É um processo, é uma transição do ponto A para um ponto B. Em todos os cenários de transição, por mais otimista ou menos otimista, nós teremos em 2050 consumo de petróleo. Portanto, é importante que essa perspectiva de tempo seja colocada, né, e traga um pouco dessa realidade que a gente vai ver, porque, de fato, não é apenas um simples desejo de produzir hidrogênio que vai resolver ou vai materializar a infraestrutura e os projetos que estão sendo, enfim, estruturados sairão do papel. Excelente essa reflexão, e esse ponto que você tocou por último agora é bem interessante, que eu deveria ter chamado a atenção logo no início, né, que a gente está falando de transição, mas dentro de um cenário, né, de consumo, né, constante de combustível fóssil. O petróleo tem uma sobrevida aí de mais 50, 60, dizem até 100 anos numa escala um pouco menor. Então, na medida que a população mundial cresce, a gente aumenta a demanda de energia, mas, né, a oferta, né, de petróleo numa escala de 100 anos começa a reduzir, outras fontes precisam ocupar esse espaço. Não é a gente não vai virar uma chave, né? Hoje a gente tem energia renovável abundante, esquece o petróleo. Não é assim que vai acontecer de jeito nenhum. Eduardo, aproveitar que você já estava com... Não, desculpa, o Relian já estava com o microfone ali pronto. A gente vai falar exatamente da questão da geração solar fotovoltaica, né, que é um tema bastante importante aí dentro da atuação, da sua atuação nos últimos anos. Como a gente falou, né, 87%, né, dados seus, citando a fonte, 87% da matriz elétrica do país ela é de fontes renováveis. E 2023 a gente teve um incremento aqui no Brasil bastante significativo da capacidade de geração solar centralizada, né? E assim mesmo não considerando a microgeração e a mini geração distribuída, né? A que você atribui, né, exatamente esse aumento na produção, né, da geração solar fotovoltaica, e o que você enxerga como próximos passos para a geração solar voltaica nos próximos 5, 10 anos? Eu vou começar respondendo por uma piada, né? Quando a gente começou a tocar energia solar aqui no Brasil, né? E os projetos de microgeração, né? GD solar até 5 megawatt-peak, né? Pela regulação. Tem um diretor da França que fazia a revisão, né? Do desenvolvimento do projeto com a gente e tal. E de repente ele enxergou que a gente precisava cortar árvores, né? Para colocar os trackers, os painéis, né? E ele falou assim: "Meu Deus, vocês estão cortando árvores?" Eu falei: "Sim, a planta solar é no chão." Né? Porque na realidade a gente não percebe, mas na Europa não tem mais lugar para colocar planta solar no chão. Por isso que eles fazem tetos solares, né? Não tem espaço, né? Então, já respondendo, né, a sua pergunta, qual é a vantagem competitiva do Brasil no quesito da energia solar? É espaço. O Brasil tem um país continente, né, uma superfície de 19 vezes a França, né? Tem muito lugares, né, onde a gente consegue ainda colocar painéis solares no chão, que é muito mais barato de colocar, né, nos tetos, né, porque aí precisa de uma estrutura metálica, né, uma reforma, né, uma retrofit, como a gente chama, né?
Então, esse é um primeiro ponto de explicação. O segundo ponto de explicação, acho que o Renato, né, já deu o spoiler, né? Eu barateamente da fonte, né? A fonte solar, eu me lembro, há 10 anos, sempre desconfio do trabalho do consultores, tá? Eu estava lendo, assim, um estudo da McKinsey, né, sobre, né, potencial de redução de custo da fonte solar, né? Eles previam, né, após 10 anos, né, um platô, né, no preço da fonte solar. Na realidade, esse platô não existe, né? A fonte solar continua, né, a diminuir o custo dela, né? Isso é ligada, né, o ciclo virtuoso, né, das famosas efeitos de escala, né? Só para relembrar, eu não sei se todo mundo aqui no Brasil tem ciência disso, mas a gente está frente a uma revolução. A fonte solar é uma revolução. A cada 3 anos, dobra a capacidade instalada a nível mundial, né? Então, em 10 anos, a gente fez vezes 10 em termos de capacidade instalada, né? Só para dar um exemplo, né? Os números são da Bloomberg, né? Escala mundial. Mas em 2004, a gente levou 1 ano para colocar 1 giga de capacidade instalada. Em 2010, 1 mês. 2016, 1 semana. Em 2023, em alguns dias do ano, em 1 dia, se colocava 1 giga de capacidade instalada. A previsão da Bloomberg, só para esse ano 2024, 650 gigawatts no mundo, em 1 ano. Então, é algo assim muito forte, tá? A gente está realmente frente a um crescimento exponencial. Os custos dos painéis solares, né, 95% deles produzidos na China, né, junto com os trackers, eles conseguem ainda reduzir os preços, né? É uma tecnologia muito potente, né? Parece, né, não sei se você já teve a ocasião de ver uma célula fotovoltaica, né, mas parece assim é nada, né, mas é um concentrado de tecnologia, assim a forma que isso está sendo fabricado e pensado é algo assim muito interessante, né? E os próprios dados da Bloomberg, né, demonstram que o LCOE, né, o Leverage Cost of Energy, né, que é o custo normalizado da energia, só para vocês terem noção, né, em 2010, quando começaram os leilões, né, de energias eólicas e solar, né, a fonte solar ela era em torno de 120, né, dólares, né? A gente tinha a eólica onshore com ali 80 e o carvão com 50, né? Ano passado, né, a fonte solar ela já empatou com a fonte eólica com 40, né, está já bem abaixo do carvão, e hoje deve estar umas 25, 30, né? Então a gente já está frente a uma fonte que na realidade, né, voltando para a questão do custo da energia muito caro para o consumidor final, não precisa mais ser subsidiada, né? Ela vive por si só porque ela é barata, né? Então isso cria obviamente, né, um ciclo virtuoso, né? Você tem cada vez mais diminuição de preço, né, que isso encoraja a demanda, você tem cada vez mais produção, cada vez mais construção de planta solar, e aí vem criando assim um elo positivo, né? O único defeito dessa fonte, o Renato também mencionou, é a questão da intermitência, né? Hoje você não consegue produzir à noite, né? Então, à medida que a gente consegue introduzir sistema de armazenamento de energia, né? E se fala muito em BESS, né? Um amigo meu, a gente estava na feira Intersolar, né? Ele falou, não é Intersolar, né? Interbase, né? Porque todo mundo fala de BESS, né? Que é Bateria Energy Storage System, né? Isso está chegando muito rapidamente. Isso é uma inovação tecnológica que pode acelerar a questão da transição energética, porque à medida que você consegue colocar ali um sistema de armazenamento de energia, aí a fonte solar realmente ela funciona muito bem, né? E você pode até pensar também em sistema híbrida com outras fontes de energia, ela combina muito bem, né? Então assim vê assim um crescimento ainda muito grande aqui no Brasil da fonte solar e a gente nem começou a autoprodução, porque na hora que as grandes empresas vão se ligar aqui, hoje a energia no Mercado Livre é muito barata, R$ 175 do megawatt, né? Hoje, para rentabilizar um projeto de autoprodução solar, eu preciso chegar a ter 400. Então, hoje, aquele que tem acesso ao Mercado Livre fala para mim, eu não tenho interesse em colocar painéis solares, né? Isso aí é só uma questão de sustentabilidade, ESG, selo verde, mas não de fator econômico. Só que aí, para voltar ao cenário sobre oferta, né, de abundância energética, assim, a minha visão é que muito cedo a gente pode cair no outro lado, né, da moeda, né, um cenário de escassez de energia, né, e que vai
tornar essa energia cada vez mais cara. Aí a pessoa vai começar a pensar na energia solar para baratear o fornecimento de energia dela e também para garantir a segurança energética do sistema. A Alex está participando da feira Rio Mais Agro, né? Você mencionou o fertilizante, né? Hoje, né, esses grandes produtores agrícolas têm medo da questão da segurança energética. Tem vários estados, por exemplo, Paraná, que sofrem corte de energia diariamente, porque a rede elétrica no Brasil é de péssima qualidade, porque nós não fizemos os investimentos necessários nas linhas de transmissão e distribuição. Então, hoje, ele pensa na energia solar não mais do ponto de vista de como reduzir a minha conta de energia, mas também como assegurar que eu tenho ali uma energia segura, barata e descarbonizada para um tempo perene, né? Então, a gente vê muito crescimento ainda nessa modalidade aqui no Brasil e no mundo, para responder a sua pergunta. Pô, excelente. Por favor. Pequeno complemento, na verdade. O próprio Aureliano disse que a geração solar a gente tem a centralizada, né, que são os grandes parques solares, falando de vários megas, e tem a GD, geração distribuída, que ele também falou no começo, que é aquelas até 5 megas. São pequenas usinas que você gera créditos para usar no seu apartamento e tal. E é a que mais cresceu, né? E é a que hoje em dia predomina, inclusive, no Brasil. Então, acho que uma das razões também do crescimento disso aí e da continuidade do crescimento é que, através da geração distribuída, você, de alguma forma, foge um pouco dos encargos setoriais, que são muito altos. E que talvez seja uma das respostas porque você falou por que o Rio de Janeiro e o Brasil têm uma energia tão cara, né? Porque a gente tem muitos encargos setoriais. Quando você faz a geração distribuída, você põe no seu próprio telhado uma placa solar, ou você tem uma fazendinha ali que distribui entre alguns apartamentos, você, de alguma forma, foge desses encargos. A lei que foi criada, né, 2 anos atrás, ela cria algumas tarifas para usar a rede, mas mesmo assim compensa muito, porque você ainda está pagando muito menos do que o consumidor cativo, que é alguém que está ligado à Light, por exemplo. Então, tem um incentivo econômico por trás, e por outro lado, existe um desconhecimento do cidadão comum, né, porque o cidadão comum não entende muito qual é o preço da energia, ele tem um pouco de medo da geração distribuída, mas à medida que ele vai percebendo esse valor econômico que é criado quando ele vai migrar para a GD, isso vai continuar crescendo mais ainda e talvez mais que a energia centralizada. Então, é um outro driver muito grande para a solar crescer, né? Nos telhados e nas pequenas fazendas por aí. Interessante essa abordagem, né, que o Aureliano trouxe a respeito da segurança energética, né, de você optar por um sistema que não vai, ele não tem ali a responsabilidade de te fornecer 100% da tua energia. Ele vai estar pronto para te fornecer quando o sistema tradicional falhar ou, né, você não tiver a continuidade do sistema tradicional. Isso acontece muito em áreas um pouco mais afastadas de grandes centros urbanos, e que a solar voltaica passa a ser uma resposta imediata, de um custo acessível, né, com linhas de financiamento e crédito bancário, né, disponíveis em Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Itaú e etc. Né? Então, é bem interessante eu não tinha pensado ainda na energia solar voltaica a nível doméstico, né, sob essa ótica. Eduardo, agora uma pergunta para você. Deixa eu calçar aqui minha... Eólico offshore. A gente explorar, a gente trazer aqui uma questão que a gente falou, né, alguns pontos aqui, você mesmo chegou a comentar das oportunidades. Quais são, então, os grandes desafios, né, que a gente tem, ainda tem no país para desenvolvimento da geração eólica offshore? E como é que o Porto está estruturado para ajudar nisso? Perão, primeiro, a discussão da eólica offshore no Brasil, ela se insere no que a gente falou nas rodadas anteriores sobre um ativo que é ter uma matriz diversificada. Ela é mais uma peça desse quebra-cabeça que o Brasil pode se valer. O Brasil tem 3 áreas ao longo de sua costa com ótima condição de vento offshore. Uma delas está no Nordeste, costa do Ceará até o Rio Grande do Norte. Uma está ali no litoral do Rio Grande do Sul. E uma está exatamente em frente ao Porto do Açu, aqui na costa do Rio de Janeiro. Né? Então está de cara para o gol, literalmente. E diferente da eólica onshore, a eólica offshore, ela
tem muita similaridade com a indústria do petróleo, justamente por conta do papel da logística que se tem em estar no ambiente offshore, em necessitar de um porto, em precisar de grandes equipamentos, ou seja, a escala da eólica offshore é diferente quando comparada à da eólica onshore. Quando a gente fala de projetos offshore, nós estamos falando de giga, não é? Então, faz 1 gigawatt de eólica offshore, diferente de que eventualmente você faça um projeto de 200 megawatts de eólica, que já é um projeto considerável. Então, nós tivemos um estudo muito interessante, até convido e posso compartilhar na sequência, foi desenvolvido pelo Banco Mundial e divulgado há algumas semanas, exatamente sobre o papel que a eólica offshore pode desempenhar nesta matriz brasileira. Né? E tem 2 mensagens muito interessantes da eólica offshore. Primeiro, ele desenha 3 cenários de inserção da eólica offshore no Brasil. E mostra como a eólica offshore, no longo prazo, pode ser a nova hidrelétrica. Exatamente por um papel, primeiro, de substituição na expansão da hidrelétrica, em que o Brasil hoje tem restrições, e você vai encontrar desafios, principalmente já encontra, né, de expandir hidrelétricas no modelo de reservatório, como a gente já não faz há muitos anos, consequentemente, a eólica offshore ela complementa a intermitência das usinas eólicas onshore e solares, exatamente, e o estudo mostra muito bem isso, nesses períodos onde você tem menor geração dessas fontes. E ela é mais estável, apesar de depender de vento, ela é mais constante pelo tipo de vento offshore do que as eólicas onshore. Agora, a gente aqui tem um problema no Brasil hoje, que é a demora por aprovar um marco legal na eólica offshore. Na verdade, a gente teve um avanço importante com o projeto de lei aprovado, saiu inicialmente do Senado, posteriormente na Câmara, onde foi inserida uma série de jabutis, né, famosos jabutis, onde é uma prática, infelizmente, que a gente vê ainda acontecendo no Brasil, com temas que nada tem a ver com a eólica offshore, né, ou seja, o marco até termoelétricas, enfim, temas que definitivamente não deveriam estar naquela discussão. Então, isso tem atrapalhado e tem dado um sinal negativo para o mercado, na medida em que você não tem, como a gente viu no caso do hidrogênio, uma aprovação de um marco legal. E a gente tem a expectativa, apesar dessa demora, de que isso seja aprovado ainda esse ano, mas especificamente agora há uma expectativa de aprovação em agosto, no esforço concentrado no Senado para aprovar matérias prioritárias. E o Porto do Açu, como eu comentei, ele está privilegiado do ponto de vista de localização, e não apenas de localização, mas também por esse modelo porto-indústria. Portanto, a eólica offshore não é só geração de energia, né? Ela tem a oportunidade de trazer para o Brasil uma cadeia de suprimentos que acompanha esse tipo de geração, com produção de aerogeradores, produção de pá, e toda a cadeia logística que o acompanha, e é naturalmente a localização próxima de portos a ideal para receber esse tipo de indústria, porque são grandes equipamentos que você não tem uma mobilidade urbana, mesmo em rodovias, para se fazer. Então, a gente está bastante preparado. Hoje temos acordos aí com todos os desenvolvedores desse tipo de fonte, e, de fato, a expectativa de aprovação do marco legal como um sinal verde para que isso possa avançar. Isso, naturalmente, é mais uma boa notícia para que a gente complemente ainda melhor esse mix que a gente tem. A gente fala sempre sobre oferta de energia, né, mas a gente também tem dificuldade de pensar um pouco mais de longo prazo, né? A gente tende a olhar o momento de agora, mas eu lembro que em 2021, não tão muito tempo atrás, quando a nossa termoelétrica a gás natural estava para entrar em operação no Açu, a primeira delas, o Brasil viveu uma crise de escassez de energia. E havia um apelo imenso para que aquela termoelétrica com 1.300 megawatts pudesse entrar em operação na região sudeste, onde está o centro de consumo, né, e recebeu literalmente ligações diárias do Ministério para verificar que dia exato que aquela usina iria entrar em operação. E isso tem 3 anos. Né? Então, a gente, de fato,
precisa olhar o planejamento no setor elétrico de longo prazo. A gente não está olhando a eólica offshore para daqui a 2 anos, a gente está olhando para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, a gente vai precisar de ainda mais fontes diversificadas, exatamente para se complementar esse mix que é tão importante para o país. Não, interessante essa, e eu vou reforçar uma imagem, né, que a gente tem trazido com bastante frequência, que é essa noção de complementariedade das fontes, né? Se falou da questão solar voltaica, mas que ela só pode ser produzida quando tem, né, no período diário. A eólica também, onde você tem prioridade de geração de vento, que também não acontece 24 horas por dia. Então, então existe, né, por mais variada que seja a nossa matriz, ela precisa levar em consideração essa necessidade de complementariedade ao longo dos dias e ao longo dos ciclos mensais e estações do ano e etc. Alguém me disse uma vez, e aí é um pouco, né, da bondade divina que o Brasil recebeu, né, que a incidência solar média no Brasil é 70 vezes maior do que na Alemanha. Acho que foi o Baldini que me falou isso uma vez. 70 vezes maior, né? E a Alemanha gera muita energia com base, né, em geração solar voltaica. Então, se os caras lá conseguem fazer, né, e fazer bem, né, com eficiência, né, com custo acessível, etc., subsidiado também, né, a gente que tem aqui superfície, que tem disponibilidade, essa disponibilidade, imagina, né? E aí eu queria já encaminhar para o final, né? A gente, infelizmente, está chegando ao fim, né, para que a gente possa fazer aqui uma rodada, né, de considerações finais dos nossos convidados. E aí eu queria trazer para o jogo, né, para que eles considerassem, para que eles incluíssem nas suas considerações finais a questão da tecnologia, da inovação aplicada a esse processo, né, de transição energética dentro das suas áreas de atuação, dentro do seu trabalho aqui e seus projetos. Então, eu começo contigo, Renato, olhando, né, para o futuro. O papel hoje da inovação e tecnologia, a gente falou muito nisso aqui também, né, de como isso tem ajudado a aumentar a eficiência, reduzir custo, pensar fora da caixa, mas o papel da inovação, da tecnologia para o futuro da transição energética e as suas considerações finais também. Eu queria trazer um pouco a questão da inteligência artificial, né, que está super em voga e a gente falando muito disso. E eu acho que tem dois pontos importantes aí, duas coisas que eu queria ressaltar. A primeira é com relação, talvez, a essa velocidade de ganho de eficiência, principalmente na solar, né? Eu vi outro dia um artigo sobre o assunto falando que quando você tem pesquisa de laboratório com seres humanos, você consegue testar, né, a eficiência de painéis solares numa velocidade X. Quando você começa a usar a inteligência artificial, você cria modelos de simulação, você consegue, dentro de um computador, gerar simulações de quais as combinações dos minerais para poder aumentar a eficiência. Porque hoje também a gente está falando de eficiência de 30%, 35%, né? Olha o espaço que ele tem de aproveitar, não 100%, que ele não vai chegar lá, mas aproveitar muito mais do sol que bate aqui. Então, a inteligência artificial, nesse modelo, vai conseguir fazer centenas de vezes mais rápido essas simulações de quais são as combinações de minerais, etc. e tal, para conseguir painéis e baterias mais eficientes. Então, vai ter um papel super relevante e a gente vai ganhar uma velocidade aí exponencial, né? E daqui a 5, 10 anos a gente vai estar falando de painéis solares que vão estar com custos muito baixos, assim, né? É uma democratização realmente da energia elétrica, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos onde a inteligência artificial e o uso de analytics e grande processamento de dados ajuda. O outro tem a ver com, eu acho que um pouco com a gestão de consumo e eficiência energética, né? A gente falou aqui no começo também. Imagina que hoje em dia você tem seus dados de consumo e você consegue comprar um pequeno medidor aí de 50, 100 reais, um medidorzinho, né, eletrônico, que você vai plugar na sua tomada e você vai começar a acompanhar o seu hábito de consumo ao longo do dia. E você vai ter um super processador por trás disso, já tem empresas fazendo isso aí, que vai analisar os hábitos de cada um. Então, vai existir, usando essa inteligência artificial, essa capacidade de processamento enorme, uma personalização da eficiência energética para cada pessoa. Então, tá lá, olha, que o Jorge assim, Eduardo é assado, assim, você vai ligar a sua máquina de lavar roupa tal hora e vai sugerir que você pegue, aqui no Brasil a gente tem a tarifa branca, poucas pessoas sabem, mas que
permite a gente, consumidor residencial, inclusive, pagar tarifa diferenciada. Então, você pode pagar mais barato de noite e mais caro durante o dia. Aí, de noite, você liga a máquina de lavar roupa. Então, essa capacidade que hoje a gente não consegue tratar manualmente vai ser tão absurda e tão grande que você vai ter aí um grande computador te dando soluções de como gerir melhor sua energia e de como ser mais eficiente. Então, isso também vai ser algum tipo de smart grid, exatamente. Você vai ter um medidor na tomada que vai comunicar seus dados para algum, né, via rede ou via celular. Então, você vai ter aí um grande processador analisando seus hábitos de consumo e sugerindo a melhor solução para você, né, que a gente não consegue fazer hoje ainda muito facilmente, mas com essa capacidade de processamento que vem por aí, isso vai ser uma realidade. Então, todo mundo vai ser capaz de fazer um pequeno projeto de eficiência energética dentro da sua própria casa. O que hoje a gente faz em indústria, né? Você contrata uma empresa, vai lá, analisa o hábito de consumo da empresa, mas isso você faz para grandes consumidores. Cada um de nós vai poder fazer isso no futuro, né? De uma forma muito rápida, inteligente e barata, né? E aí todo mundo vai poder baixar 10, 15, 20% do seu consumo, o que fará um impacto gigantesco no que a gente consome, né? Acho que é isso. Agradecer ao Jorge, o Yuri, que estava aqui também agora há pouco pelo convite. Discussão muito rica aqui com os colegas, com o Eduardo e o Aurelian, e passar a palavra para eles. Eu queria concluir dizendo que eu sou extremamente otimista em relação à posição do Brasil, né, frente à oportunidade de transição energética. Esse nosso país ele tem tudo, né, para poder pensar estrategicamente a transição energética e para que se possa abrir assim um ciclo de prosperidade baseado em negócios sustentáveis. Mas é preciso pensar de forma planejada, coordenada e estratégica. E isso não é só o papel do Estado federal, o dos municípios, o dos estados, é o papel da sociedade, né, inclusive da esfera privada, né. E eu queria concluir só mencionando, né, a gente falou pouco de bioeconomia, mas eu acho que isso é mais um exemplo de que o Brasil não se deu conta da oportunidade que ele tem pela frente, né? Um estudo da Embrapa, né, a empresa brasileira de pesquisa agropecuárias, né, demonstra que uma total implementação do ciclo da bioeconomia aqui no Brasil poderia gerar um faturamento adicional anual de 284 bilhões de reais e economizar até 550 milhões de toneladas de CO2. E isso, por exemplo, um exemplo é, você tem planta, por exemplo, uma planta que chama pimenta de macaco, né, que é muito abundante, né, na bioma amazônica, né, que inclusive é mencionado no estudo da Embrapa, né, e que pode ser, através do seu óleo essencial, declinada em várias utilizações de forma sustentável na indústria química, alimentício, até cosmética, perfumaria e até produção de medicamento, né. A bioeconomia é o que nós temos aqui de mais sustentável, né, porque utiliza recursos naturais, né, a gente falou da biomassa, né, através de um processo biológico completamente limpo e renovável, utilizando tecnologia, né, inovadora e tendo aplicações em vários setores industriais da nossa economia, né. Então, de novo, insisto que eu sou muito confiante em relação ao futuro. Eu acho que o Brasil está só no início de perceber o potencial que tem e a gente precisa se unir e fazer a pressão sobre o governo federal para que ele possa tomar as decisões certas e não só ligado ao governo, né? Porque governo é 4 anos, né? Quando se toma decisão de investimento em infraestrutura, em logística, não pode se pensar em 4 anos. Sem pensa em plano estratégico de 15, 20, 30 anos, como a gente faz nas empresas, né? Na empresa você não faz um plano de 4 anos, né? Imagina no Porto do Açu, né? Devido aos investimentos, é algo de muito longo prazo. Se você não consegue atrair nem investimento privado, nem investimento público, né? Então a gente precisa fazer uma pressão, né, sobre o poder público para que ele pense e ajude o setor privado a pensar junto essa transição de forma estratégica. Muito obrigado pelo convite novamente, tá? Então, eu vou concluir a minha fala dizendo que o porto do futuro é um porto seguro, digital, sustentável e inclusivo. Muito diferente da imagem que se tem de portos na cabeça. A gente pensa em porto, aqui, numa rápida reflexão, a gente em geral vai pensar num ambiente sujo, perigoso, escuro, predominantemente masculino, de um trabalho braçal
E tudo isso se remete ao nosso inconsciente, do que a gente entendeu por um porto. E o Porto do Futuro é completamente diferente disso. E exatamente por isso a gente, há 2 anos atrás, estabeleceu uma parceria focada na inovação, junto com outras empresas do setor, importantes parceiros nossos, a Wilson Sons e a Hidrovias do Brasil. Fundamos um hub de inovação do setor marítimo e portuário, que fica sediado em São Paulo, no Cubo, exatamente para pensar a inovação aplicada ao nosso setor. E a gente já vê isso se materializando em iniciativas muito bacanas. Eu vou citar rapidamente uma delas aqui. A gente começou agora, exatamente 2 meses, a fornecer energia elétrica renovável para navios que estão ancorados no porto. Da mesma maneira que a gente vê acontecendo com carro elétrico, a gente está fazendo com o navio. Então, o navio, ao atracar, ele desliga o motor, deixa de consumir combustível e se conecta a uma energia em terra. Fantástico, algo que a primeira iniciativa como essa no Brasil, né? E, enfim, isso é só um exemplo. A gente tem visto outras grandes oportunidades aplicando inteligência artificial para reduzir a necessidade de dragagem, que é um grande investimento, talvez o maior investimento que se tem em portos, é exatamente para garantir o calado, não é? E, portanto, ao entender a distância exata entre o navio e o fundo, você pode trabalhar com o que se chama de calado dinâmico. Aquele calado ele varia, a maré varia, né? Enfim, isso tudo é algo que a inteligência artificial vai te permitir entender em tempo real qual é a profundidade em cada ponto, em cada área do canal, e assim sucessivamente. E também, naturalmente, a gente tem um porto cada vez mais diverso, inclusive não apenas uma diversidade de gênero, de raça, mas, de fato, entendendo que esse é um trabalho que vai abrir oportunidades para várias carreiras, para vários perfis, que, de fato, isso vai ser fundamental para estruturar o porto que a gente quer ver no futuro. Então, Perón, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar aqui nessa discussão, cumprimentar os colegas aqui e agradecer a todos pela oportunidade. Gente, foi ótimo. De minha parte aqui eu agradeço, né, Renato, Eduardo e Aurelian pela participação. Com certeza, né, eu falei com vocês isso no início, eu saio daqui com uma quantidade de informação muito mais rica, né, de quando eu cheguei. Eu espero que isso seja essa mesma impressão, né, de vocês. Agradeço vocês pela presença, né, por terem acreditado aqui na proposta do aquário, e pela visita, né, à Casa Firjan. Sugiro que vocês voltem outras vezes, eventos noturnos, eventos diurnos, dia de semana, final de semana. O que não falta é atividade aqui na casa. E espero vocês, né, a gente tem aqui uma pesquisa, né, de satisfação. Se vocês puderem nos ajudar a melhorar a nossa eficiência para receber vocês cada vez melhor, né, fiquem à vontade, eu convido vocês aí a responderem. Agradecer imensamente, né, o pessoal de suporte que está lá na cabine, o pessoal aqui dos intérpretes de Libra, né, que ficaram aqui, né, acompanharam a gente o tempo todo, né, o pessoal que fez acontecer esse evento, né, o pessoal da filmagem, o pessoal da casa que criou a oportunidade para que a gente estivesse reunido aqui hoje, que convidou, né, os nossos palestrantes, me convidou também, agradeço imensamente o convite. Espero voltar outras vezes, espero que tenha gostado, né, porque aí a gente volta de novo, né, para poder estar aqui outras vezes, e fico à disposição para outras oportunidades. Gente, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite e vamos com Deus.